O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: vou pescar. Eles disseram também: nós vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquele dia. Naquela noite, já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria. Vinde, Espírito Santo. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Vamos calmar o coração. Estamos na missa. Todas as vezes que estamos na missa, precisamos ligar o modo missa. Como nós deveríamos participar bem da Santa Missa, da liturgia católica. Alguns dizem que nós devemos participar da missa como se fosse a primeira, a única e a última da nossa vida. Os padres têm o poder de celebrar a missa. Todo dia eu posso dizer: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Santa Teresa d'Ávila, ela dizia assim: uma santa comunhão bem feita basta para nos santificar. E vergonhoso para nós, irmãos, nós que
viemos à missa todos os dias. Eu celebro a missa todos os dias faz 7 anos. Vou à missa todos os dias, comungo todos os dias, 20 anos. Vergonhoso para mim não ser santo, não ter um coração que transborda de amor, de caridade, de sabedoria. Vergonhoso para mim. Eu sempre falo nas missas que a gente celebra em todos os cantos, nas capelinhas, nas comunidades rurais, eu sempre digo, o batismo que nós fomos batizados é o mesmo batismo de Santo Antônio, é o mesmo batismo de Santo Agostinho, a mesma Eucaristia que a gente comunga é a Eucaristia que comungava o Padre Pio, São João Bosco. O mesmo matrimônio que você recebeu de Deus é o que recebeu São Luís e Santa Zélia Martã. E por que esse pessoal, eles eram santos, eles amavam de verdade, eles entregavam de verdade a vida, e nós não? Porque eles tinham a virtude de levar Deus a sério, eles levavam Deus a sério. E a palavra de Deus diz assim, Zacarias capítulo 1 versículo 3, volte-se a mim e eu me voltarei a ti. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, olha, me leve a sério, que eu te levarei a sério. Primeiro livro de Samuel capítulo 2 versículo 30, Deus está dizendo assim, eu honro aqueles que me honram. Os santos honravam a Deus, honravam a missa. Santo Agostinho diz que Deus, Ele envia o nosso anjo da guarda, que o nosso anjo da guarda conta os nossos passos, quando a gente vai à Santa Missa. São Bernardo de Claraval diz que quando nós comungamos, o nosso anjo da guarda ajoelha ao nosso redor, para adorar o Santíssimo. Rapaz, uma das coisas mais esquisitas do mundo é uma pessoa sem fervor, uma religião onde não tem fervor, uma religião onde a pessoa não tem nível de reflexão que passa pela inteligência, pelo intelecto, é um negócio vazio. Aí você vai perceber que você vai ver a vida dessas pessoas que são indiferentes, porque o contrário de atenção é indiferença. E nós estamos celebrando hoje uma missa voltada ao coração de Jesus. Hoje é a primeira sexta-feira do mês, nesse tempo pascal. Jesus pediu uma confissão reparadora e uma comunhão reparadora, e ele reclamou, ele disse, vejam, o coração que tanto amou os homens, e não recebe senão da sua maioria, ingratidão e indiferença, ingratidão. Mas é muito esquisito isso. A gente passa uma vida inteira na igreja, com raríssimas exceções, viu? Tem as suas exceções, tem pessoas piedosas, virtuosas, pessoas que rezam, pessoas que pensam nos outros. Você sabia? Tem gente dentro da igreja, graças a Deus, que pensa nos outros, quer ver a pessoa na luz, quer ver se a pessoa está batizada, se ela recebeu o sacramento, se ela está bem de saúde, se tem alguém sofrendo, se tem alguém precisando de alguma coisa. Tem gente que realmente tem um coração bom, voltado ao próximo, ao pequeno, quer ajudar a igreja, quer ajudar o padre, quer ajudar as coisas que precisam. Graças a Deus tem esses pequeninos de Deus, mas a grande maioria dos católicos vivem para si mesmos, vivem num egoísmo mórbido, e quando vão à igreja, estão no mundo da lua. É um negócio esquisito, é um fenômeno estranho, porque não é possível que a igreja, ela não nasceu assim. A igreja nasceu debaixo do fogo de Pentecostes, e ela cresceu com o sangue dos mártires, e desenvolveu com a sabedoria dos doutores, e chegou até nós com a coragem e o ardor dos missionários. Aí a gente chega hoje, a gente vê para tudo quanto é lado,
um monte de cadáver, um monte de gente assim que não está nem aí, desculpa, como diz a juventude, está nem aí com a bagaça, né? Não está nem aí com as coisas. A pessoa parece que quer só se sentir bem, vai aquele catolicismo egoísta, aquele catolicismo intimista, e pior que isso, entra no coração de padres. Esse egoísmo, essa preguiça espiritual, essa indiferença, esse indiferentismo, é uma praga terrível. Então, queridos, quando nós participarmos da missa, nós temos que suplicar o Espírito Santo que nos ajude a nos entregar. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Pelo Espírito eterno, ele se entregou a Deus, seu Pai. Jesus, cheio do Espírito Santo, se entrega. A palavra entregar significa piedade, a virtude da piedade, o dom do Espírito Santo, da piedade, significa isso, uma entrega de coração, uma entrega de verdade. Não vamos ser esses católicos assim, de bater o cartão e ser indiferentes, às vezes até com Deus. E quem é indiferente com Deus, tem um indiferentismo com as pessoas. Se nós nos amássemos mais, diz São Gregório Nazianzeno. São Gregório Nazianzeno, doutor da igreja, ele diz: os mosteiros onde os irmãos se amam, os anjos caminham junto com eles. Se nós nos amarmos de verdade, nós sentimos a presença do nosso anjo da guarda. E o anjo da guarda está aí para nos ensinar o caminho do fervor, do amor, da abnegação, do sacrifício. E Jesus, ressuscitado dos mortos, ele está ensinando isso para os apóstolos. Ele está mostrando para os apóstolos que ele não é um fantasma. Ele está dizendo: olha, um fantasma não come, um fantasma não toma refeição, não bebe. Então eu já preparei aqui, ó, o peixe, já preparei os pães, já preparei a fogueira. Quantas vezes que Jesus deve ter partido o pão nas refeições, né? Porque a refeição judaica é assim, sempre a pessoa mais importante, o pai da casa é aquele que parte, abençoa a refeição e parte e distribui. Quantas vezes que Jesus, em meras refeições do dia a dia, deve ter partido o pão, dado para eles, oferecido, e assim ele fez na última ceia. E aqui Jesus está recordando de novo que os apóstolos são pescadores de homens. Tanto é que São João não ia colocar à toa, meus irmãos. O Espírito Santo não ia inspirar São João a colocar à toa esse trecho aqui do Evangelho que acabamos de ouvir. Não. Versículo 10. João, capítulo 21, versículo 10 seguintes. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Lembrando que os apóstolos, a profissão deles, pescadores. E quando Jesus chamou-os, o que Jesus disse? Segui-me e farei de vós pescadores de homens. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Será que você já se perguntou por que São João colocou 153 grandes peixes? Os exegetas antigos, os doutores da igreja ensinam para nós que 153 era o número dos povos conhecidos naquela época. Que coisa, hein? Olha a profundidade da Bíblia. Os apóstolos foram chamados a serem pescadores de homens, e nesta pesca milagrosa, nessa pesca aqui que está do lado de Jesus, Jesus ressuscitado, Jesus mestre, Jesus bondoso, Jesus que está lá com o seu coração na praia, os apóstolos tiram 153 grandes peixes.
mostrando a catolicidade da igreja. A igreja seria enviada a pescar todas as nações, a tirar da lama, dos mares do pecado, todos os povos. E Jesus assim o acolheu. Jesus disse-lhe, versículo 12: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos seus discípulos. Está vendo? Jesus soube curar o coração de São Pedro. Jesus soube inflamar de novo o amor no coração de São João. Jesus soube ir ao encontro da falta de fé de Tomé e também devolver o entusiasmo para aqueles que estavam ali, os apóstolos e os discípulos. É isso que Ele quer fazer conosco. Ele quer devolver o entusiasmo. Entheos, a palavra entusiasmo significa estar cheio de Deus. Um tempo atrás, muitos anos atrás, eu ouvi uma palestra do Dom Alberto Taveira. O Dom Alberto, no dia da ordenação dele, ele pediu para Jesus assim: Senhor, o Senhor me tira tudo, menos o entusiasmo. E é isso. O que é o entusiasmo? Entusiasmo é uma alma cheia de Deus, de uma alegria espiritual. É uma pessoa cheia de entusiasmo que vai evangelizar, que vai fazer diferença, que vai se entregar, que vai buscar a santidade. Todos os santos são entusiastas. Eles estão cheios de Deus, cheios de uma alegria espiritual. Por isso que eles eram invejados. Por que que os chefes do povo, os chefes religiosos, que são maldosos, estavam com raiva de Pedro e João? Porque eles estavam fazendo bem. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Ontem, quem estava aqui na missa, graças a Deus, o padre leu um trecho do belíssimo livro da Beata Conchita. Eu falei errado, ela não foi canonizada ainda. Ela é venerável, foi proclamada venerável pelo Papa João Paulo II. Em 2019 foi beatificada pelo Papa Francisco. É isso, acredito que seja isso, né? A Beata Conchita Armida. E eu li ontem um trecho do Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes. Quero indicar esse livro para todos, viu? Porque é Jesus que está falando. Jesus está ditando aqui quais são os vícios que destroem a nossa alma. E não é 7 não, 7 são os capitais, e os que derivam deles são muito mais. Mas também Jesus fala das virtudes que contrapõem cada vício. É um livro belíssimo, para você ler, reler, meditar uma vida inteira. E aqui, quando você medita, quando você descobre os males que enraizam na nossa alma, você já vai identificando a tua vida. Você fala: meu Deus, isso que eu estou lendo aqui está dentro de mim. Olha, eu convivo com isso daqui. Olha, lá onde que eu trabalho, isso aqui tem de penca, assim, ó, tá perdendo. Lá na escola, lá na rua, não sei na onde, você vai percebendo certinho. E aquilo você tem um conhecimento mais profundo do teu coração e vai ofertando isso a Deus e pedindo a libertação desses vícios. Então, ontem nós refletimos sobre a inveja. Jesus morreu por inveja, foi levado à cruz por inveja, e agora os apóstolos estão apanhando por inveja. E quando a gente fala inveja, é uma palavra muito genérica, mas agora eu gostaria de mostrar para vocês, como eu disse ontem, prometi que nós íamos terminar essa homilia de hoje com uma oração belíssima de Santo Agostinho contra a inveja, né? Porque quando se fala inveja, pensa assim: é uma pessoa que fica olhando o que os outros têm. Não, inveja é muito mais do que isso. Nós refletimos ontem com o coração de Jesus. O coração de Jesus foi decodificando o que é inveja.
E ele disse para nós também quais que são as filhas da inveja. Aonde tem inveja, gente? Presta atenção, eu vou ler devagarzinho. É Jesus que está revelando a beata Conchita. Olha os pecados que derivam da inveja. Quem que são as filhas da inveja? Vamos lá. Calúnia, murmuração, ciúme, ódio, rancor, acrimônia, vingança, ruindade, baixeza, vileza, perfídia, traição, burla, sarcasmo, escândalo, dureza de coração, avareza e premeditação. Está vendo? Aonde tem inveja, tem calúnia. Caluniar as pessoas, isso é fruto da inveja. Aonde tem inveja, tem murmuração. E a Bíblia diz: e os fariseus murmuravam contra Jesus. Vai dissecando a pessoa, vai diminuindo a pessoa. E o ódio, e o rancor, e toda essa lista. Eu quero ensinar uma coisa para vocês, mas vocês nunca esqueçam disso. Quando tiver uma pessoa fazendo bem, pode ser um bem pequenininho, uma coisinha pequenininha, média ou gigantesca, se tiver uma pessoa ou um grupo se opondo a isso, pode saber que ali não está somente a maldade dos homens, mas sim a presença dos demônios. Porque é impossível que uma pessoa, simplesmente uma pessoa, ela tenha raiva de uma devoção a Nossa Senhora ou a São José, ou que a pessoa tenha amor pelo Santíssimo, ou que a pessoa se vista bem, que tenha recolhimento. É um ódio desmedido contra a piedade. Aonde existe esse ódio, essa raiva, essa murmuração, essa calúnia, esse rancor, essa ruindade, essa baixeza, essa vileza, essa perfídia, essa traição, esse sarcasmo, esse escândalo, essa dureza de coração, essa avareza e premeditação das coisas, contra o bem, pode saber, servos de Satanás. É próprio do diabo essas coisas. Padre, como nos proteger disso? Vamos nos entregar ao coração de Jesus. O coração de Jesus é um refúgio, é uma caverna, é uma fortaleza que nos esconde de nós mesmos, nos esconde dos demônios e nos esconde da maldade dos homens, unido ao coração imaculado de Maria e São José. Eu sempre cito Santo Agostinho porque ele é o maior doutor da Igreja Católica. E Santo Agostinho, além de ser um grande santo, ele é um grande orador, um grande escritor, um grande pensador, um grande filósofo e um grande teólogo. Então, a pena de Santo Agostinho, ela tem muita profundidade. E um homem desse tamanho, um doutor da igreja, um homem que ajudou a constituir o Ocidente tal e qual nós temos essa herança, belíssima herança que recebemos, cultural do Ocidente, ela também tem o dedo de Santo Agostinho. Para um homem desse tamanho, para essa glória da igreja chamada Agostinho de Hipona, compor uma oração contra a inveja, gente, eu acho que não é à toa, né? Um homem desse não ia compor uma oração contra a inveja à toa. E como que Santo Agostinho era invejado? Invejado por quem? Pelos outros bispos, por padres, por advogados, por retóricos, por gente simples. Por quê? Porque quando ele se converteu, ele não quis mais agradar os homens, e sim a Deus. E todo mundo que quiser agradar a Deus vai atrair muita coisa ruim para a sua vida, porque as pessoas, elas não querem que você sirva a Deus como Deus quer ser servido. Elas querem te manipular, elas querem que você seja o que elas querem e não o que Deus quer. Então é preciso romper com isso e entregar o nosso coração a Deus. E Santo Agostinho não ia compor essa oração à toa.
Então vamos terminar essa reflexão. Se você pudesse, coloque de joelhos. Vamos pedir a Deus a proteção contra toda espécie de inveja. Você viu os afluentes da inveja ali, né? Não são poucos. E não é que isso está no coração dos outros, não, viu? Está todo mundo com inveja de mim. Está todo mundo falando mal de mim. Está todo mundo querendo o meu mal. Está todo mundo querendo premeditar contra mim. Não. Nós podemos muitas vezes sermos esses artífices do mal na vida das pessoas. E é isso que nós não queremos. Nós não queremos ser instrumentos do mal, do diabo. Queremos ser apóstolos, instrumentos do bem, de Nossa Senhora, de São José, do coração de Jesus. Amabilíssimo Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, que do seio do eterno Pai onipotente fostes mandado ao mundo para absolver os pecados, remir os aflitos, soltar os encarcerados, congregar os vagabundos, conduzir para a sua pátria os peregrinos, compadecei-vos dos verdadeiramente arrependidos, consolai os oprimidos e atribulados, dignai-vos absolver e livrar a mim, criatura vossa, da aflição e tribulação em que me vejo, porque vós recebeste de Deus Pai Todo-Poderoso o gênero humano para comprardes com o seu amor infinito, feito homem, prodigiosamente nos comprastes a nós o paraíso com o vosso preciosíssimo sangue, estabelecendo uma inteira paz entre os anjos e os homens. Assim, pois, dignai-vos, Senhor, introduzir e confirmar uma perfeita concórdia entre mim e os meus inimigos, e fazer que sobre mim resplandeça a vossa paz, a graça e a misericórdia, mitigando, extinguindo todo ódio e furor que contra mim tiveram os meus adversários. Como praticastes com Esaú, tirando-lhe toda a aversão que tinha contra o seu irmão Jacó. Estendei, Senhor Jesus Cristo, sobre mim, criatura vossa, o vosso braço e a vossa graça. Dignai-vos livrar-me de todos os que têm ódio, como livrastes Abraão das mãos dos caldeus, seu filho Isaque da consumação do sacrifício, José da tirania dos seus irmãos, Noé do dilúvio universal, Ló do incêndio de Sodoma, Moisés e Abraão vossos servos, e o povo de Israel do poder do faraó, da escravidão do Egito, Davi das mãos de Saul e do gigante Golias, Susana do crime e testemunho falso, Judite do soberbo e impuro Holofernes, Daniel da cova dos leões, os 3 rapazes, Sidraque, Misaque e Abdênago, da fornalha ardente, Jonas do ventre da baleia, a filha da Cananeia da vexação do demônio, Adão da pena do inferno, Pedro das ondas do mar, Paulo das prisões e do cárcere. Ó, pois, amabilíssimo Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, atendei também a mim, criatura vossa, e vinde com presteza em meu socorro, pela vossa encarnação, pelo vosso nascimento, pela fome, pela sede, pelo frio e calor, pelos trabalhos e aflições, pelas salivas e bofetadas, pelos açoites e coroa de espinhos, pelos cravos, fel e vinagre, pela cruel morte que por mim padecestes, pela lança que transpassou o vosso peito, pelas 7 palavras que na cruz dissestes. Em primeiro lugar, a Deus Pai onipotente: Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Depois, ao bom ladrão que estava convosco crucificado: digo-te, na verdade, hoje estarás comigo no paraíso. Depois, ao mesmo Pai: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Depois, a vossa Mãe Santíssima:
mulher, eis aí o teu filho. Depois ao discípulo, eis aí a tua mãe, mostrando que cuidavas dos vossos amigos. Depois dissestes, tenho sede, porque desejáveis a nossa salvação das almas, a nossa salvação, a salvação de todas as almas santas que estavam no limbo. Dissestes depois a vosso Pai, nas vossas mãos entrego o meu espírito. E por último exclamastes dizendo, está tudo consumado, porque estavam concluídos todos os vossos trabalhos e dores. Rogo-vos, pois, por todas essas coisas, e pela vossa descida ao limbo, pela vossa ressurreição. Quando Santo Agostinho diz limbo aqui, ele está dizendo mansão dos mortos, viu? Como está no credo. Pela vossa ressurreição gloriosa, pelas frequentes consolações que deste aos vossos discípulos, pela vossa admirável ascensão, pela vinda do Espírito Santo, pelo tremendo dia do juízo, com que também, por todos os benefícios que tenho recebido dia a dia da vossa bondade, vós me criastes do nada, Senhor, me remistes, me concedestes a sua santa fé, me fortalecestes contra as tentações do demônio e me prometestes a vida eterna. Por tudo isso, meu Redentor, meu Senhor Jesus Cristo, humildemente vos peço que agora e sempre me defendais do maligno adversário e de todo o perigo, para que depois da presente vida mereça alegrar na bem-aventurança a vossa divina presença. Sim, meu Deus e meu Senhor, compadecei-vos de mim, miserável criatura, em todos os dias da minha vida. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, compadecei-vos de mim, criatura vossa, e mandai para o meu socorro o vosso São Miguel Arcanjo, o nosso santo guardião, arcanjo guardião, que me guarde e me defenda de todos os inimigos carnais e espirituais, visíveis e invisíveis. E vós, São Miguel, santo arcanjo de Cristo, defendei-me na última batalha, para que não pereça no tremendo juízo. Arcanjo de Cristo, São Miguel, rogo-vos pela graça que merecestes e por nosso Senhor Jesus Cristo, que me livreis de todo o mal e do último perigo na hora da morte. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, os anjos da guarda, todos os anjos e arcanjos de Deus, socorrei esta miserável criatura, sobretudo na hora da morte. Rogo-vos humildemente que me presteis o vosso auxílio, para que nenhum inimigo me possa causar dano, tanto no caminho como em casa, assim como na água, no fogo, ou velando, ou dormindo, ou falando, ou calando, tanto na vida quanto na morte. Salvador meu, Salvador do mundo, salvai-me. Salvador do mundo, ajudai-me. Vós que pelo vosso preciosíssimo sangue e pela vossa cruz, faço o sinal da cruz, né? Deus santo, Deus forte, Deus imortal. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, Deus de misericórdia, tende misericórdia de nós. A cruz de Cristo, salvai-me. Cruz de Cristo, protegei-me. Cruz de Cristo, defendei-me. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Você acha que foi à toa que um tamanho de um santo desse, ele compôs essa oração, simplesmente porque ele não tinha o que fazer? Não, meus irmãos. Os inimigos da alma são inúmeros, tanto visíveis como invisíveis. A carta de São Pedro diz que o padre foi ungido para abençoar, mas um dia Jesus amaldiçoou uma figueira. Antigamente, o povo simples, eles tinham medo que quando o padre dissesse uma palavra dura, uma palavra de maldição. Antigamente dizia,
se o padre falar contra tal pessoa, contra tal lugar, contra tal cidade, mas tem muitos casos disso aí no Brasil afora, cidades que não foram para frente, pessoas que fizeram mal para os outros, que o padre, o sacerdote falou, olha, que isso não te aconteça assim, assim, assado. E já aconteceu muito isso. O padre foi ungido para abençoar, para dizer bem, mas ele tem o poder também de enxergar certas coisas, porque o Papa João Paulo II dizia isso, o sacerdote é aquele que vê o invisível, ele vê no coração das pessoas, coisas que vocês não fazem ideia. O padre sabe quem é quem, sabe por um discernimento espiritual. E gente, eu quero falar para vocês uma coisa muito séria, pelo amor que vocês têm em Deus, não se tornem mentes malignas, não se tornem víboras dentro da igreja, porque dentro da igreja está tendo muita mente maligna, mentes doentes, pessoas que ficam o dia inteiro buscando devoções, buscando consolações, buscando orações, e qualquer momento pode fazer um mal que é perigoso você não achar nem lá na rua, nem lá na boca de fumo, é capaz de você não achar uma maldade desse tamanho. Cuidado para você não se tornar um maligno encarnado, cuidado para você não se tornar uma pessoa assim, toma muito cuidado, porque tem gente, tem e não é pouco. Que Deus te livre e te guarde de se tornar uma mente doente e maligna, nos livre e nos guarde. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.